Olá, sejam bem-vindos, muito prazer. Estamos iniciando aqui na TV Capital, canal 9.1, o programa No Ar, com Márcio Aurélio e Roberto Barros. Agradecer a você que diariamente está conosco ao meio-dia, aqui na TV Capital, canal 9.1. Espalhe, mostre para os amigos este nosso espaço. Afinal de contas, aqui a gente ajuda você a pensar. Roberto, antes da gente começar o programa, propriamente dito com as notícias, eu gostaria de dizer a você que tem comércio, você que é profissional liberal, a você que tem alguma coisa para ser divulgada, entre em contato conosco nesse telefone que está aparecendo aqui na sua tela. Fala aí no WhatsApp que a gente responde, tá certo? Faça essa interação, você que quer anunciar aqui conosco, fique à vontade. Nosso espaço também é seu. Roberto, quarta-feira de muita água, hein? Verdade, Márcio. Muita chuva aqui em Fortaleza, na região metropolitana, especialmente, né? Ao que tudo tem de informação por enquanto, a cidade que mais choveu durante a madrugada e a manhã de hoje foi Aquiraz. Isso. 172,5 milímetros. É muita chuva. Aquelas três cidades ali, Aquiraz... Aliás, Fortaleza choveu muito. Choveu muito, desde Eusébio choveu madrugada. muito. Aquiraz, as informações que eu tenho é que aquela região ali do açude, ali da rodoviária, onde tem aquele açude ali em Aquiraz, estava intransitável, não estava dando... Eu vi carro embaixo d'água, Márcio. Já tem vídeos aí na internet, nas redes sociais, com carro embaixo d'água, né? Então a gente já vê isso lá em Aquiraz, né? Eu vi lá em Aquiraz. Pindoretama choveu muito, Cascavel choveu muito, Fortaleza choveu muito, Exato. Fortaleza choveu muito, inclusive tem relatos de árvore caindo lá no Conjunto Ceará, tem relato, toda a cidade com veículos no prego. Infelizmente. Né? Então, assim, muita água. Agora, por outro lado, é importante chuva, né? As cidades que não são preparadas, infelizmente. Mas a chuva é sempre bem-vinda para um estado tão castigado como esse nosso, que muitas vezes não se prepara, que muitas vezes não aproveita a água, né, como Exatamente. deveria ser aproveitado. Mas a gente chama para esse detalhe, que é justamente muita água, trânsito em diversas vias aqui da cidade de Fortaleza, um caos. Tem outras até que estavam fluindo bem hoje pela manhã, Roberto. Outras avenidas até que estavam fluindo bem. Eu passei, Márcio, ali pela BR, estava horrível, né? Como é normalmente de manhã, mas com a chuva fica pior ainda, né? Ali também estava muito trânsito. Ali, as vias de acesso todas ali da BR estavam muito complicadas também. Todas as vias de acesso com muito trânsito. Ali também pela Messejana também muito trânsito. Enfim, a cidade, quando tem uma chuva dessa, vira, como você diz, vira um verdadeiro caos, né? Não é preparada, não é uma cidade preparada. A gente vê que vários pontos da cidade com alagamentos muito pesados, né? Locais que os rios já estão quase transbordando, né? E aí a gente sempre fica preocupado, né? Com as pessoas que moram ali nas margens, né? Que moram perto desses locais que são sujeitos a esse tipo de situação, que vem um prejuízo na certa e também até risco de vida, né? Que é o que a gente sempre teme, né? Quando chove assim, a gente tem muitos casos de... Apesar de Fortaleza, a gente tem uma forma positiva, a Defesa Civil vem atuando, e isso a gente tem que parabenizar há alguns anos, de evitar essas tragédias, né? Há muito tempo a gente não escuta falar, né, Márcio? E a gente já teve no passado, essas tragédias de morros, de encosta, né, de casas que são derrubadas. Até teve casas que caíram parte... As margens dos rios é sempre um problema. Isso, sabe, o Rio Maragoampinho, né, o Rio Cocó, sempre tem problema quando eles passam, principalmente na periferia, sabe, Roberto? Exato. Sempre é um problema que as pessoas... E as doenças, né, Márcio? Nesse período aí também as doenças se espalham, né? A gente citou ontem, né, mas
citou ontem, mas sempre E deixa eu acontece. dizer aqui um detalhe, Roberto. Eu acho que muitas vezes a FUNSEMI é até injustiçada, sabe? A Fundação Cearense de Meteorologia é um órgão do governo do estado. Eu acho que muitas vezes até os profissionais de lá são injustiçados, porque meio que caiu no popular que a FUNSEMI não tem Não prevê, acerto, né? não prevê corretamente. Eu acho que muitas vezes isso é injusto. É que virou eu meme, vi... né, Márcio? Porque às vezes o cara, a FUNSEMI dizia, pô, porque pode acontecer, o tempo é isso, né? É claro que a assertibilidade deles é muito alta, é quase total. Só que virou meme porque uma vez eles falaram que ia dar sol e choveu muito no dia. Aí depois disso aí, o pessoal começou a virar meme, né? Mas- Aí o pessoal disse, quando a FUNSEMI diz que vai dar sol, dá chuva, Pronto. quando vai dar chuva, dá sol. Mas entendeu? era isso que eu ia dizer. Ela acertou. Ela, inclusive, hoje eu vi há pouco a rede social dela e ela disse: ó, eu avisei. E realmente uma postagem do dia de ontem que a FUNSEMI mostrava que iria chover no centro e centro-norte aqui do estado do Ceará. Mostra muita chuva também na região ali de Itapipoca. Tem lá o mapa, né? Aquela região ali de Itapipoca. Não tenho informações de como foi lá, mas na FUNSEMI, e tem lá aqui na região metropolitana de Fortaleza, bem verdinho lá mostrando as chuvas. Então, ponto para a FUNSEMI. Inclusive, a FUNSEMI, ela que anualmente, Roberto, só um parênteses aqui, ela que é meio que questionada pelo saber popular. Eu me refiro ao Encontro dos Profetas da Chuva, que é realizado lá na cidade de Quixadá, no sertão cearense. Na sua cidade, sertão né? central, lá na minha cidade. Anualmente, isso já tem mais de 20, 30 anos, eu não sei bem. O meu amigo sempre Helder é matéria, Cortez, né, Márcio? matéria nacional. Exato. Matéria nacional. Matéria nacional. Porque a pauta boa, a pauta positiva, Exatamente, assim, exatamente. pelo evento em si, né? A pauta acaba sendo positiva, né? Então, acaba acontecendo de facilitar para o jornalismo trabalhar. Exatamente. E às vezes nem sempre eles se entendem entre si, porque cada um tem seu método, e nem sempre bate com o que a FUNSEMI diz, né? Claro, acredita quem quer, né? Na sabedoria popular, no dito sabedoria popular, mas anualmente eu acho muito bacana aquele evento que é realizado sempre no mês de janeiro de cada ano, né? Já teve esse ano essa edição. Eu acho que esse ano foi no IFCE, lá em Quixadá. Eu, quando fui gestor da cultura lá, fui secretário lá, e a gente apoiou esse evento lá na minha época, lá nos 2 anos, e eu sempre estive presente lá. Enfim, muito bacana, Roberto, muito bacana mesmo. Verdade. Esse evento. E eu acho assim que, em relação à FUNSEMI, é tudo que a FUNSEMI não crê, né? Que é a sabedoria popular. A FUNSEMI são dados, são números, são estudos, né? Estudos científicos. É o antagonismo do que a FUNSEMI, Verdade. do que a FUNSEMI prega, né? É verdade. Ô, Márcio, antes da gente passar para o tema, eu gostaria de lembrar a todos que acompanham aqui o No Ar com Márcio Aurélio e Roberto Barros, você que tem negócio, você que tem algum negócio, é profissional liberal, que quer fazer com que as pessoas conheçam as suas atividades, anuncie com a gente. Está aqui o contato aqui para anunciar com a gente aqui no programa. Fale com nossas pessoas responsáveis, as pessoas que vão lhe atender muito bem, para que a gente possa conversar e divulgar o seu trabalho, divulgar o seu fazer, e sempre com a audiência, que é algo que a TV Capital sempre mostrou aqui no estado do Ceará, especialmente Fortaleza e região metropolitana, Márcio. Exatamente, Roberto. E a gente, né, fala isso para que esse espaço possa ser mantido. Exato. Né? E se você está acompanhando aí, pode ter certeza que muita gente acompanha esse espaço. Esse nosso programa que diariamente está se firmando na imprensa cearense. Graças a Deus a gente tem vários feedbacks. Foi um espaço muito bacana que o Anselmo nos liberou. A gente agradece sempre ao Anselmo Mororó. Muito obrigado, Anselmo. Afinal de contas, aqui a gente tenta mostrar os bastidores das notícias. E não é todo canto. E principalmente em TV aberta, que você sempre, quando coloca, tem aquelas coisas tendenciosas, né? A gente aqui procura sempre colocar as nossas opiniões e
sempre dizendo, olha, você aí faz o seu juízo de valor. Exato. E para que isso continue, é importante que a gente tenha parceiros. E o parceiro pode ser você, que está me vendo aí agora. Você que é profissional liberal, você que tem seu comércio, você que tem sua empresa, sua indústria, sua fábrica, você que é prestador de serviço, anuncie aqui conosco. Você não vai se arrepender, não. Roberto, grande assunto, sem dúvida, nosso aqui, é a denúncia nosso do Brasil. né? Nós, Brasil, que acompanhamos o dia a dia da política, é a denúncia da PGR de 34 pessoas no dia de ontem. E com ênfase, com destaque ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, foi o Bolsonaro e mais 33 pessoas. Exato. Destes, 2 são cearenses, que compõem o Exército Brasileiro. Olha, Roberto, uma coisa eu já digo que é de cara que é inédito. Tanto militar de alta patente sendo denunciado por parte da Procuradoria. Isso já de cara já é algo que é incomum. Né? Agora, também a gente tem que dizer como é que funciona a coisa. Não é que todos aqui já estão presos, não. Amanhã vai todo mundo preso. Eles não estão nem ainda como réus. Não, nem viraram nem réus ainda. Isso. Estão ainda na primeira fase do processo. Na verdade, Na segunda, porque teve a denúncia da Federal. Não, mas seria a segunda, mas não é, né? Deveria ser a segunda, mas não é. Porque esse processo é muito antigo. Foi aberto pelo Alexandre de Moraes. Esse é um processo muito antigo. Tá, mas para chegar na Procuradoria, a Polícia Federal... É porque não poderia... É porque o processo está todo errado na forma jurídica. A forma certa Pois explica aí o correto. O correto seria o seguinte, a Polícia Federal faria investigação, investigaria para a Procuradoria-Geral da República, para a Procuradoria-Geral da República fazer a denúncia. Não foi assim o processo. Como foi? O processo foi o ministro Alexandre de Moraes provocou a Polícia Federal para fazer a denúncia para depois ir para a Procuradoria. Certo. Então seria a terceira... O erro, então, o jurídico... Certo. O erro, então, ao seu ver, é a questão do Alexandre de Moraes ter sido o provocador de tudo. Okay. Até porque ele também mas ele passou é vítima, pela Polícia Federal. Isso. Passou pela Polícia Federal, isso. Chegou na PGR, então o que é que vai ter agora? Todos os 34 réus vão ter um período de defesa. Vão ser ouvidos ainda. Vão ser ouvidos, inclusive os ministros, que hoje está na primeira turma. Você sabe decorado quem é a primeira turma? Sei, Márcio. Pronto. Sei. Hoje está na primeira turma. Do STF. Do STF. Quem são os membros da primeira turma, Roberto? Os membros da primeira turma é Alexandre de Moraes, Flávio Dino... Que é o relator do caso. É, o relator do caso, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Márcio, Luiz Fux, esse também está na primeira turma, e Dias Toffoli. Pronto. Então, por isso que eu digo. Esta é a primeira turma do STF, que é onde está que deve tramitar este processo. Bom, qual é o passo agora? O passo agora é o Supremo recebeu a posição da Procuradoria, a denúncia, vai ouvir os réus, vai ter a defesa, esses 34 que eles não são réus ainda, mais na frente vai decidir se eles são réus, aí é que começa mesmo propriamente o processo. Então, a peso de hoje, o Bolsonaro não é réu desse caso. O Bolsonaro e os outros 33. E os outros 34. 33. 33, é ele mais 33. Então, quando for decidido quem vai ser réu, de repente nem todos vão ser. Exato. De repente uns vão sair agora, nesse primeiro momento. Já saiu, na verdade, já teve 3 ou 4 que não estavam na Polícia Federal. Pronto. A Polícia Federal indiciou eles e o procurador-geral, o Gonet, tirou 3 ou 4, foi poucos. Teve um padre, né, que estava inscrito pela Polícia Federal e a Procuradoria não denunciou, mas foram poucos, mas não foram muitos não. A maioria que a Polícia Federal indicou, o PGR seguiu, né?
mas teve uns 3 ou 4 no máximo que o PGR tirou da denúncia. Entre eles teve esse padre aí, que o pessoal até falou que teve oração por golpe, não sei o quê, que ele seria também do núcleo jurídico, só que ele não foi denunciado. Ok. Os cearenses que tiveram seus nomes agora incluídos nesses 34 são do Exército. São 2, no caso. O Paulo Sérgio, ex-ministro do governo Bolsonaro, e eu acho que também comandante do Exército. Ele foi comandante do Exército, aí quando o Braga Neto teve que sair do Ministério da Defesa para ser candidato a vice do Bolsonaro, ele assumiu como ministro da Defesa. E Estevão Carlos Teófilo, que era chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército. Deve ser da família, irmão, ou primo, ou irmão do Teófilo, né? O general Teófilo foi candidato ao governo, né? Família Teófilo, que é uma família tradicionalíssima dentro do Exército. Né? E só de alta patente, né? Não, tudo general, coronel, pessoas sempre de alta patente, é uma família muito conhecida dentro do Exército há muitos anos, né? Não é mais de hoje, né? É uma família já bem antiga dentro do Exército. Os 2 Teófilos conhecidos foram generais, né? Os 2. Tanto que foi candidato, quanto o irmão dele também foi general também de alta patente. Roberto, então, a questão jurídica é isso. Não existe nenhum réu ainda. O que se fala é que se deve julgar esse ano ainda por conta das eleições, para dizer, pelo menos para o STF dizer que não teve questão eleitoral, certo? Bom, do ponto de vista jurídico, é isso. Estamos nesse estágio. Ainda tem muita coisa para rolar do ponto de vista jurídico. Com certeza a defesa dos réus vai pedir para ir para o pleno. Não, primeiro vai ter que ir para... Os que virarem réus, vai pedir para ir para o pleno. Não, eles vão ser julgados lá na primeira turma, e aí eles pedem para ir para o pleno. Isso, aí acata ou não? Acata ou não? Geralmente deve ser acatado, né? Deve ir para o pleno, certo. Deve ser acatado. Eles não vão deixar uma denúncia desse tamanho... Ficar num grupo restrito, né? Ficar num grupo restrito, apesar de ser um grupo muito positivo para eles, né? É um grupo aí... Já sai de cara nesse grupo aí, ó, 3 pessoas que você poderia indicar que teriam um mínimo de suspeita. Primeiro, o próprio Alexandre Moraes, que é vítima do inquérito também, é denunciador, é tudo dentro do processo. O Flávio Dino, que foi ministro do Lula, desafeto do Bolsonaro, já tem falas e falas falando do Bolsonaro mal, e o Cristiano Zanin, que também foi indicado pelo Lula. E já sai com a maioria da turma já decidida. Que Cara, eu me preocupo muito. São 5, a maioria da turma. E aí vale para um lado e para o outro, porque diz, quando o ministro Cássio vai julgar, já é certa a posição dele para o Bolsonaro. Quando o ministro Dino vai julgar, já é certo contra o Bolsonaro. Me preocupa muito essa fama que os ministros entram lá tendo, sabe? Me preocupa muito isso. Por quê? O Supremo é a nossa mais alta corte, Roberto. Não era para, de maneira nenhuma, qualquer processo que entrar, a gente já ter noção, mesmo que seja mera especulação, né? Que a gente não pode provar nada. Não posso provar. Agora que é uma turma mais favorável, isso é tudo claro, bem, né? mas é isso que eu estou lhe dizendo. É preocupante isso. A gente tinha que ter pessoas também, que fosse isentas de qualquer coisa. O que estivesse como prova era o que era para valer. O problema é porque esses ministros, e eu falo de forma geral, viraram meio que celebridades, né? Eles ficam dando entrevista à torta à direita, falam de tudo, de todos. Por exemplo, a gente pega o Barroso, o Gilmar Mendes, que nem estão nessa primeira turma, eu só estou citando 2 casos. Os caras dão entrevista quase todo dia. O Barroso todo dia está falando de alguma coisa. E há outros também, o Flávio Dino fala muito também em entrevista, o Dias Toffoli menos, outros já não falam tanto. Você não vê muito entrevista do André Mendonça, do Cássio Nunes, do Luiz Fux, tem uns mais reservados, tem uns mais reservados. Que era o certo, porque eles deviam se pronunciar nos autos. O certo, você não vê essas atitudes de ministro da Suprema Corte americano, por exemplo, eles não dão entrevista. Tudo que eles e se eles derem, e lá é muito seguido, são posicionamentos antecipados de ações, que isso aí, inclusive, pode fazer com que a defesa retire a pessoa
da ação lá nos Estados Unidos, se um ministro desse dá uma entrevista e já fala seu posicionamento, a defesa de alguma pessoa, de algum processo, pode pedir para ele não votar. Por exemplo, a gente já sabe o posicionamento do Gilmar Mendes, que já falou, do Barroso, do Moraes, do Dino. Esses 4 a gente já sabe o posicionamento. Todos eles já falaram na imprensa o que eles acham. Eles nem pegaram o processo, mas todo mundo já sabe. Roberto, isso aí eu concordo com você, eu não tiro em nenhum momento a sua razão, e isso me preocupa. Só que os fatos, sabe o que eu vejo, Roberto? Uma repetição de alguns anos atrás. Guardada as suas devidas proporções. Guardada, vou repetir, guardada as suas devidas proporções. Esse caso está, e aí eu quero puxar para a questão política, porque pesa muito na questão política essa questão, como é que a direita se comporta, como é que a esquerda se comporta. Nesse momento, a esquerda está eufórica, sem entender direito que o processo ainda segue, e a direita pode se aproveitar desse caso para dizer que é vítima da elite jurídica desse país. Exato. Certo? Mas eu quero dizer para você que eu, guardado as devidas proporções, observo que esse caso lembra muito da Lava Jato. Onde, naquele momento, a esquerda que dizia que era vítima da Lava Jato, tiraram o Lula da eleição de 2018, não foi? 2018. Que o Bolsonaro ganhou do Haddad. E foi preso, passou aquele período em Curitiba. E a direita dizia que nada mais era do que a lei que estava sendo cumprida. Eu não vou entrar aqui nos méritos, Roberto. Não quero entrar nos méritos, nem da Lava Jato, nem desse caso, porque aí a justiça vai ter que provar. Eu tenho algumas impressões muito supérfluas sobre esse caso, mas eu não queria entrar. Eu só sei que isso vai ter desdobramentos políticos. Diria até internacionais, viu? Eu falo porque, não sei se você sabe, Márcio, não sei se você mas eu estava me referindo à eleição mesmo de 2026. Não, mas ia me ater à eleição. Vamos falar, eu só quero trazer internacionalmente. Lembremos que há pouco teve uma comissão da OEA aqui, Comissão da Organização dos Estados Americanos. Que, aliás, muito criticada muitas vezes a OEA pela direita. Exato. A gente sabe entendeu? Que também tem agora, como veio um cara... Assim, eu acho as contradições. Agora, como veio um cara que ouviu e tal, deu uma posição favorável, a OEA passou a prestar. Não foi isso. É porque, na verdade, a OEA ela sempre foi realmente muito dominada pela esquerda. O que acontece é que tem uma pressão gigantesca do governo americano, né, do governo Trump, que está cortando verba de todo mundo. Verba da ONU, da OMS, está cortando tudo. Roberto, eu acho então, tem um temor de um corte dentro da OEA também. 60%, para você ter ideia, mas 60% a 70% do que a OEA ganha vem do governo americano. O Trump pode muito, mas não pode tudo. Claro que não pode tudo, mas pode muito, mas não pode tudo. O governo está acompanhando, o governo americano está acompanhando as informações que saem de lá, está acompanhando esse processo. Inclusive, teve uma reunião de um senador aqui... O governo americano pode acompanhar, mas ele não vai ter ingerência sobre a decisão do Supremo claro brasileiro. Que não vai ter ingerência. Se o Supremo decidir vai que vai ser réu, que vai pressões. ser preso, os caras vão ter que cumprir. Não, pode mas vai ter causar pressões, okay, vai causar beleza. pressões. O que eu estou trazendo é informação. O que eu estou trazendo é informação, inclusive a Folha de São Paulo trouxe. O senador que veio, que se reuniu com o Geraldo Alckmin na semana passada, já veio com essa situação. Roberto, você tem que botar uma coisa na sua cabeça. Não, você não deixa finalizar? Não, beleza, você está finalizando. Mas pode finalizar, fica à vontade. Eu só quero dizer para você o seguinte, a gente não pode achar que vai depender que os Estados Unidos vai pressionar ou não. As coisas têm que ser decididas internamente aqui. Não, mas tem o poder de pressão. Assim como o governo Biden, e já tem isso aí provado, foi muito favorável a várias... na eleição de 2022 pela USAID. Então você acredita ainda que a pressão externa vai fazer com que mude o cenário disso? Pode mudar, pode ajudar, eu não estou dizendo. Tá, por exemplo, o juiz lá que condenou o Netanyahu lá na Corte Internacional, o governo americano apreendeu todas as contas dele, entendeu? Então, existem pressões que podem ser feitas e vão acontecer, você vai ver. Claro que vai acontecer amanhã, não é assim. Mas esse relatório da OEA provavelmente vai ser bem negativo para o Supremo e isso também vai permitir pressões que podem ser feitas. Os caras, por exemplo, vários dos ministros têm conta nos Estados Unidos. Todas elas vão ser apreendidas. Isso é questão de tempo. Pode ter certeza. Olha, Roberto, eu aposto com você. Pode ser que muita gente pode achar que eu estou louco. Mas daqui a algumas semanas ou daqui a alguns meses, a gente vai estar trazendo notícias sobre isso.
pois eu sou totalmente de acordo que as coisas sejam resolvidas internamente. Eu acho que a gente não pode viver refém do Estado americano. Mas o que eu queria me ater é a eleição de 2026. A gente já está caminhando para os minutos finais do programa e a gente vai voltar a esse tema, porque a eleição de 2026 agora, digamos assim, o Bolsonaro já estava inelegível, tentava reverter, né, porque eram coisas mais leves, digamos assim. É reunião com o embaixador. Era uma coisa, agora não. E falar no dia 7 de setembro. Pronto. Foi esses os dois motivos. Pronto. Então ele estava tentando reverter. Agora não, eu acho que passa, ao meu ver, muito mais séria a situação do Bolsonaro. Eu não falo ainda nem a questão de prisão, apesar de que é um dos temores que o Bolsonaro já demonstrou publicamente. Bolsonaro já veio praticamente às lágrimas quando fala da questão da prisão. Então, assim, eu acho que está cedo para ver essa questão da prisão, mas eu acho que inelegível ele permanece. Então, de uma certa forma, se consolida uma outra situação no campo da oposição. Quem vai ser o nome? Por quê? Bolsonaro, por mais que coloque o nome do Tarcísio, que diz que não quer ser candidato à reeleição em São Paulo, até porque besta ele que se sair, eu não sairia. Porque São Paulo é uma situação muito cômoda para ele ser reeleito. Ele tem grande chance de ser eleito no primeiro turno. Pronto. E governar São Paulo, meu amigo, é quase governar o Brasil. Exato. Entendeu? Com todos a situação que São Paulo é, um estado rico, enfim. E a questão é, como é que vai se comportar consolidando mesmo? Porque por mais que o Bolsonaro esteja inelegível, muita gente ainda acreditava na reversão. Ah, o meu plano é o Bolsonaro, o plano A é o Bolsonaro, o plano A é o Bolsonaro. O plano A é o Bolsonaro. Então agora eu acho que se consolida mais ainda a questão da busca por uma opção viável por parte da oposição aqui no Brasil. E um nome viável. Principalmente agora que o governo Lula passa por momentos turbulentos. Isso não quer dizer que o governo Lula termine o ano turbulento. Só basta a economia dar uma melhorada. Entendeu? Eu não consigo ver isso a curto prazo. Mas a verdade é essa. A eleição para presidente, você sabe disso, por exemplo, assim, quando a gente vai para a eleição para governo do Estado, a segurança pública é um tema muito forte. Sim. Né? Quando é eleição de prefeito, o atendimento no posto de saúde é um tema muito forte. Um buraco na rua é um tema muito forte. Na eleição do Estado é uma rodovia estadual, né? Na eleição para presidente da República, meu amigo, o que pesa mesmo é a economia. É como é que está a inflação, é como é que está o poder de compra do brasileiro, né? O pessoal não lembra que foi, por exemplo assim, o Lula, o que é que eu vejo muito o pessoal do PT dizer? Ah, se você vai porque tem a UPA que foi o PT que iniciou, entendeu? Mas essas discussões geralmente não passam no campo. Mesmo a gente sabendo que quem criou o SAMU foi tudo dentro do governo do Lula. Do PT, né? Acho que foi do Lula, foi nem da Dilma, né? Acho que foi do Lula, né? O SAMU. Acho que foi do Lula. Então é o seguinte, é o que passa é a economia. Então, se ele consegue dar chega para cá na economia, venha, conserte, vou ajeitar, vamos aqui, muda o cenário. Mas a peso de hoje, o governo Lula é muito mal avaliado. Mas a oposição sem o Bolsonaro é uma outra situação. E sem o político emergente que é o Tarcísio. A gente tem nomes pipocando à torta e à direita, né? Não, estou falando competitivos, para bater de frente. Nas pesquisas que saem, os nomes mais competitivos que são, depois do Bolsonaro, é Tarcísio e Michele. Foram os dois nomes mais competitivos em todas as pesquisas. Pois é. Elimina já um de cara que se o Tarcísio não for candidato do governo. É os dois nomes mais competitivos. A questão é, a direita lança só um nome? Não, eu acho que não. Eu acho independente. Mas a questão é uma eleição que não vai acabar no primeiro turno, entendeu, Márcio? Então vai aquela coisa. Pode ser que a direita lance 3 candidatos. Vamos dizer, sai a Michele... E não necessariamente a Michele passa um outro nome. Não, eu até acho que se o nome indicado pelo Bolsonaro, o apoio do Bolsonaro, é muito difícil ficar fora do segundo turno. Depende de como vai chegar a história. Muito difícil. Mas a gente vai voltar a esse assunto, Roberto. Tá Beleza. Bom? A gente vai voltar a esse assunto, podemos tratar disso amanhã, até porque é um assunto que vai render muito tempo ainda. Verdade. Um abraço.
Valeu, valeu, Márcio. Valeu a todos que nos acompanham aqui no programa No Ar, com Márcio Aurélio e Roberto Barros. Voltamos amanhã. Valeu! Um abraço a todos. Até amanhã.